Ó, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar anamnese em saúde mental, certo? Lembrando para vocês, pessoal, que da importância do acompanhante, tá? A anamnese, ela pode ser realizada tanto na triagem, quanto nas nossas consultas, nas consultas aí de enfermagem, tá? Na anamnese, nós vamos trabalhar os conceitos básicos, né? Alguns conceitos básicos que, né, vocês ainda não viram, porque está bloqueado a aula, né? Mas a gente já comentou alguns deles em sala de aula, tá certo? E daí vocês vão começar a observar esses conceitos no paciente, tá? Então, nós temos aí para iniciar a anamnese, nós temos a entrevista, tá? A entrevista, ela vai ser composta tanto pelo paciente quanto pelo seu acompanhante, certo? Então, na anamnese psiquiátrica, nós temos aí o primeiro ponto, que é a entrevista, depois nós seguimos para o exame físico. Na entrevista, nós temos que trabalhar os sinais e os sintomas, que é a sintomatologia do transtorno que o paciente apresenta, tá? Os sinais, né, como vocês já bem sabem, são as observações do profissional, né? Nós, em saúde mental, iremos observar o comportamento do paciente. Eu até citei em sala de aula, quando a gente estava vendo alucinações, que algumas vezes o paciente está sentado e tem uma pessoa à sua direita. E daí, através das nossas observações para com o paciente, nós observamos que ele está conversando com a pessoa do lado esquerdo ou está olhando em demasia para essa pessoa do lado esquerdo, onde nós, que não temos transtorno mental, não estamos vendo ninguém. E a gente observa que o paciente está se detendo mais a algo do lado esquerdo. E a gente vai observar se isso são alucinações, né? Se são alucinações auditivas, se são alucinações visuais, muitas vezes é porque ele está escutando vozes desse lado, ou ele está até vendo pessoas, vultos, como nós já falamos aí em sala de aula. E também vamos trabalhar os sintomas, os relatos que o paciente vai nos falar, né? Que são as vivências subjetivas. Nesses relatos, nessa sintomatologia, a gente não se detém só à questão das informações do paciente, mas nós também temos que ter as informações do acompanhante, tá? E lá nós colocamos a sigla SIC, né? SIC, segundo informações colhidas, ok? Para que a gente possa diferenciar o que foram queixas do paciente e o que foram informações do acompanhante, ok? E psicopatologia, ele estuda a sintomatologia dos transtornos mentais. Se vocês quiserem se aprofundar na psicopatologia, vocês podem pegar a literatura de Dalgal-Arrondo, tá? A literatura de Dalgal-Arrondo, ela já trabalha essa questão dos conceitos básicos como iniciação para os transtornos mentais, ok? Aí daí, pessoal, nós temos alguns aspectos que são importantes com relação à entrevista, tá? Que aspectos são esses? O primeiro aspecto que nós temos que observar é a questão do rapport.
que é o rapport, tá? Que é nada mais que uma aliança terapêutica, uma ligação, uma confiança que o paciente vai adquirir para com o profissional, né? Aqui fala relação médico-paciente, mas a relação é com todo e qualquer profissional que esteja no CAPS, né? Onde o paciente vai, muitas vezes, confidenciar. Nós até já falamos, né? Com relação à equipe, onde é importante que o paciente tenha, né, alguém como confidente, para que ele trabalhe essa questão de muitas vezes informar, relatar, queixar-se do que acontece com ele mesmo, né? Então, a gente já falou que tanto os profissionais de nível superior quanto os profissionais de nível médio, eles são importantes para a criação do PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular do paciente, né? Onde muitas vezes o paciente está lá e ele cria um rapport com a cozinheira, né? E daí ele vai relatar algumas queixas que são essenciais para a criação do projeto terapêutico dele mesmo, certo? Então, essa confiança faz com que o paciente, ele interaja melhor, tá? Faz que nos ajuda que em momentos de crise, esse paciente venha a amenizar a sua crise na presença desse profissional no qual ele confia mais, certo? Nós tivemos um paciente que ele precisava fazer várias extrações dentárias. E daí a família tentou vários dentistas, tanto particular quanto no público, e o paciente não deixava, né, o dentista fazer nenhum procedimento, certo? E daí a mãe foi conversar conosco sobre a necessidade dele passar nesse profissional, e nós já sabíamos que ele era muito ligado a um dos monitores, certo? E daí nós falamos com o monitor se ele poderia acompanhar o paciente em uma das tentativas aí para essas extrações dentárias. E o monitor foi, tá? Não é obrigação dele, mas visando, né, a melhora do paciente, ele foi, por isso que nós chegamos até ele para conversar sobre a disponibilidade, e daí o paciente, calminho, deixou o dentista fazer todos os procedimentos, certo? Então, essa confiança, ela é muito importante para o paciente com transtorno mental, porque ele já tem esse processo de sofrer recriminações, né, sofrer o preconceito da sociedade. Então, quando ele se sente seguro com alguém, isso o faz, né, ajudar em todo esse processo, certo? Outro aspecto importante para a entrevista é que a entrevista em saúde mental, ela pode ser considerada aberta e estruturada. O que quer dizer isso? Primeiro, vamos entender por que a entrevista é estruturada. Ela é estruturada porque ela trabalha com prontuário, tá? Assim como na atenção básica, assim como nos hospitais, assim como nas estratégias, nós, dentro da saúde mental, também trabalhamos com prontuários, certo? E esses prontuários, eles são abertos quando o paciente adentra no serviço através da triagem, tá? E cada profissional, quando for atender esse paciente, faz seus registros lá no prontuário, né? Independente do profissional, ok? E daí, pessoal, então, existe um padrão, tá? Existe um prontuário. Então, por isso que a entrevista ela é estruturada, porque ela segue um prontuário, ela segue um roteiro, tá? Mais na frente, nós vamos fazer uma atividade com prontuários, tá certo?
quando a gente vê psicofarmacologia, nós iremos trabalhar com um prontuário, e daí eu vou explicar para vocês como é um prontuário dentro da saúde mental, certo? Que ele contempla, vocês vão ver que eles contemplam todas as questões básicas, né? A questão das doenças na infância, as doenças de família, né? A questão de outros tratamentos, tá certo? Mas isso é importante para que a gente chegue a um diagnóstico aí para com esse paciente, certo? E a entrevista, ela pode ser aberta. O que é uma entrevista aberta? É que não necessita, obrigatoriamente, nós fecharmos, nós completarmos todo o prontuário na primeira consulta, tá? Muitas vezes, o paciente veio para nós a primeira vez, e daí ele não quer falar. Ele não fala nada, tá? Só quem fala é o acompanhante, certo? E daí, quando nós pegamos um paciente dessa maneira, tá? A gente não consegue fechar o prontuário dele, preencher todo o prontuário dele. Então, a gente deixa para preencher esse prontuário em outro momento, em outro dia. Principalmente se ele for um paciente em monitoramento intensivo ou semi-intensivo. Isso facilita com que a gente feche esse prontuário em outro dia, certo? Algumas vezes nós pegamos um paciente em crise. Como é que eu vou dialogar com um paciente em crise, fazendo perguntas de um prontuário? Não existe, né, nenhuma condição, não há nenhuma condição, certo? Então, por isso que não há uma obrigatoriedade do prontuário ser totalmente preenchido na primeira consulta. O prontuário pode ser preenchido nas consultas subsequentes, tá certo? E daí, depois que a gente fecha todo o prontuário, né, a gente, ao mesmo tempo, está fazendo os nossos registros, tá? E daí o prontuário fica disponível para todos os profissionais fazerem aí os seus registros, ok? Então, por isso que a entrevista, ela pode ser aberta e estruturada, tá? Tem um prontuário e não necessita esse prontuário ser fechado aí no primeiro encontro, tá? Na admissão desse paciente. A situação da entrevista. Primeiro vamos falar no espaço físico, tá? Esse espaço físico, pessoal, ele tem que ser o mínimo, ter o mínimo possível de objetos e equipamentos, tá? Somente o necessário, ok? Não precisa, pessoal, nós estarmos aí com muitos equipamentos e materiais. O prontuário, Lucas, ele é padrão no sentido das principais perguntas, tá? Por exemplo, a questão se usa medicamentos, a questão das queixas, a questão dos antecedentes familiares, né, dos tratamentos que o paciente já fez, tá certo? Especificamente da saúde mental, das doenças mentais, nós temos aí uma parte do prontuário onde nós iremos trabalhar o que o profissional observa no paciente. Que aí o profissional vai observar se o paciente apresenta alucinações, se o paciente apresenta fuga de ideias, se o paciente fala rápido, tá? Então, existem uns questionamentos que são específicos das doenças mentais, tá? Que é aí onde existe uma variação de instituição para instituição, ok? Tem instituições que colocam várias perguntas, vários questionamentos com relação ao comportamento do paciente, e tem outras que colocam menos, certo? Mas o básico, aquela questão dos antecedentes, quando terminar aqui eu vou mostrar logo esse prontuário para vocês, tá?
A questão dos antecedentes, a questão dos familiares, de tratamento que o paciente já fez, a questão de doenças da infância, tá? Esse básico, ele existe, ele já é padrão, tá bom? Sim, voltando aí à situação da entrevista, certo? Com relação ao espaço físico, mínimo possível de equipamentos e materiais, tá? Coisas básicas, pessoal. Uma maca para um possível exame, né? O birô, as cadeiras, em cima da mesa, em cima do birô, não precisa ter muitos objetos, quanto menos, melhor, né? Por quê? Porque a gente sabe que um paciente pode entrar em crise no meio da entrevista, ele pode ficar irritado no meio da entrevista e daí um objeto, né, já ser algo que venha a fazer com que esse paciente utilize no momento de uma violência, certo? Outra coisa, a cadeira do profissional, tá? Ela deve estar próximo à porta. Quando a gente for ver urgência e emergência, nós vamos reforçar essa questão do espaço físico. E daí, creio eu, que a gente vai estar em sala de aula, e daí eu vou mostrar para vocês como fazer toda essa estrutura. Mas, a princípio, vocês vão imaginando aí, a cadeira do profissional, ela deve ficar próximo à porta. Caso esse paciente, ele venha a ter atitudes violentas para com o profissional, tá? Já fica mais próximo do profissional sair do ambiente, sair do consultório, ok? Outra coisa, uma distância de pelo menos um braço, o profissional ele tem que ter do paciente, tá? Então, por isso que o birô ele deve estar um pouco afastado, facilitando também a saída desse profissional do consultório. A porta do consultório, ela não necessita obrigatoriamente estar fechada. Ela pode sim ficar aberta, desde que o acesso aos corredores do consultório, dos consultórios, sejam estritamente para os pacientes, né, que entram na consulta e já são encaminhados para fora daqueles corredores. Daí, pessoal, a importância de nós termos vários monitores de saúde mental. Por quê? Porque esses monitores, que são os vigias, eles nos ajudam a ter um controle com relação a esses corredores, para que os pacientes não fiquem andando por lá, né, escutando as conversas, certo? Então, se nós tivermos um corredor onde o acesso seja só dos profissionais, tá? Para esses consultórios, certo? E o paciente que entra, né, ou que sai, ele é logo encaminhado pelo monitor para sair desse espaço, aí sim nós podemos fazer a nossa entrevista com a porta aberta, ok? Lembrando também que nas reuniões de organização, os nossos profissionais, eles devem ser trabalhados e devem ser reforçados a questão do sigilo profissional, tá? Para que nenhuma informação que eles escutem, né, dentro de um consultório saia da instituição, certo? Então, eu posso estar com a porta aberta desde que não tem nenhum outro paciente tem acesso a essa porta, a esses corredores, e também que seja reforçado com os profissionais a questão do sigilo profissional. Lavínia, assim, tá? Existe a questão da exigência do acompanhante de alguns profissionais, tá certo? Porque, veja bem, se eu estou orientando um paciente com transtorno mental, eu não vou ter a certeza de que ele entendeu as minhas orientações. Tá? Por quê? Porque ele já tem um problema mental. Então, aí a necessidade de se ter um acompanhante. Tá? Daí
alguns profissionais só atenderem pacientes com transtorno mental se for com o acompanhante, ok? Porém, durante a entrevista, né, até eu já citei para vocês, quando eu citei aquela menina um exemplo de uma menina que tentou suicídio, né? Às vezes, durante a entrevista, possa ser que o paciente, você observe, através do comportamento do paciente, que ele não está querendo fazer determinados relatos devido à presença do acompanhante. Aí você, como profissional, ao observar isso, você pode pedir para o acompanhante se retirar, né? E na hora das orientações com relação ao tratamento, a gente chamar o paciente, o acompanhante para que ele saiba, seja orientado com relação ao tratamento, tá? Agora, nós também temos pacientes que têm transtornos leves, que a gente sabe que ele vai saber seguir o tratamento, né? Que se a gente orientar, ele vai conseguir receber e entender essas orientações e vai seguir o tratamento normalmente, certo? Que são aqueles transtornos mais leves, onde a pessoa tem o controle da doença e consegue viver sua vida normal, bom? Mas existe essa questão da necessidade realmente de se ter um acompanhante, ok? Então, pois é, existe esse caso, né, do paciente que foi abandonado pela família, mas veja aqui, lembra de quando? Não é nenhum profissional que fica responsável, tá, Lavínia? Nós, profissionais do CAPS, nós não somos responsáveis sozinhos por nenhum paciente. Nós somos corresponsáveis. Mas vocês lembram que, quando a gente falou em CAPS, nós falamos a questão de que todo paciente de CAPS, ele tem que ter um responsável, né, que assine por ele, para que ele permaneça no CAPS. Então, esse responsável, quando ele assina, seja ele um familiar, seja ele um vizinho, seja ele um cuidador, seja ele um agente de saúde, então, sempre que a gente for consultar esse paciente, o responsável, ele é chamado. Tá? Se for um paciente que esteja em sistema de monitoramento intensivo ou semi-intensivo, então, sempre que ele for consultado no CAPS, o responsável, ele é chamado, tá? E se for um paciente que não esteja em monitoramento nem intensivo, nem semi-intensivo, que ele seja um não intensivo, tá? Ou que ele esteja adentrando no serviço e ainda não está em nenhum sistema de monitoramento, então, ele vai ter que, o responsável, vir com ele para que ele adentre no serviço, tá certo? Lembre que sempre pacientes do CAPS, ele tem que ter um responsável, justamente para isso, né? Porque se eu tenho um paciente que é abandonado pela família, se o transtorno dele é grave, como é que eu vou orientar esse paciente a fazer uso de determinada medicação? Não tem como. Ele não vai ter a coerência com relação ao seu tratamento. Então, daí a necessidade de se ter um responsável, tá? De preferência, né, que seja um familiar, mas a gente sabe casos e casos onde o paciente realmente é abandonado, como Lavínia falou aí, ok? A duração da entrevista. Não existe um tempo programado para cada entrevista, tá? Isso vai depender da situação do paciente, né? Isso vai depender das queixas que o paciente traz, da questão do responsável, do acompanhante, tá? Então, a gente tem consultas que duram muito tempo, porque o paciente fala demais, e daí são muitas informações para que a gente entenda toda a história do paciente, tá? Mas nós temos que estar norteando, né, direcionando essa entrevista para que o paciente não fique falando de outras coisas, de outras pessoas,
Porque muitas vezes ele relatou que o vizinho, o medicamento dele acabou e o vizinho que toma o mesmo medicamento emprestou a ele, né, um comprimido, 2 comprimidos. Aí, muitas vezes, ele já vai falar da vida do vizinho, tá? E daí a gente tem que direcionar o paciente ao foco da entrevista, que é ele, certo? Então, a gente tem que, muitas vezes, direcionar essa entrevista, tá? Se vocês pegarem a literatura de Dorgala Rondo, ela vai falar que a duração da entrevista é de 50 minutos. Mas nós temos entrevistas que podem durar mais, porque existe mais informações com relação à história daquele paciente, e a gente precisa buscar esse resgate histórico, essa cronologia, e existe consultas que podem durar menos, tá? Onde muitas vezes o paciente chega logo e diz as suas queixas, e ele não tem nenhuma história, porque é a primeira crise, e daí a gente não tem uma cronologia para fazer um resgate, certo? Então, não existe um tempo padrão, mas nós temos que direcionar a entrevista de acordo com a nossa demanda e de acordo com as informações que são necessárias para o entendimento da história do paciente. Com relação às anotações, pessoal, ao mesmo tempo que a gente faz questionamentos para com o paciente, nós temos que fazer as nossas anotações, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa, né, você é profissional, vocês profissionais, né, memorizam muito bem, e daí você faz as perguntas que estão no prontuário ao paciente, e daí o paciente e o acompanhante vai respondendo, e você consegue memorizar tudo, e ao final, quando o paciente sair, você fazer suas anotações, ótimo, tá? Por que é ótimo? Porque você vai estar a todo momento observando o comportamento do paciente, certo? Porque sempre que a gente faz uma pergunta para o paciente, nós temos que observar o comportamento dele diante daquela pergunta, ok? Se vocês são como eu, que não decora, então o que é que vocês fazem? Faça a primeira pergunta, observe quando o paciente está respondendo, observe o comportamento dele quando ele responde, observe se ele está conversando para o lado que não tem ninguém, observe se ele, muitas vezes ao falar, ele está olhando para o acompanhante, tipo, com medo de falar, tá? De relatar algo, tá? Então, respondeu, o paciente respondeu, o acompanhante respondeu, você observou os dois, daí você faz suas anotações. Depois faz a segunda pergunta. Observa o paciente, observa o acompanhante, depois faz suas anotações, certo? E daí você vai trabalhando e vai construindo aí a entrevista, que lembrando para vocês, ela pode ser aberta, tá? Que não precisa ser fechado no mesmo dia, e ela sempre é estruturada porque nós trabalhamos com prontuário, ok? E todas as fontes de informações disponíveis, elas são essenciais. Daí a importância do acompanhante, daí a importância do agente de saúde, tá? Quando muitas vezes a gente busca o agente de saúde para saber por que aquele paciente sumiu, porque é que esse paciente, quando está no CAPS, tem um comportamento e a família relata outro, tá? Então, todas as fontes de informação, a estratégia, ela também pode, a estratégia de saúde da família, ela também pode nos dar informações sobre determinado paciente, certo? Então, todas essas informações devem ser anotadas no prontuário. E daí, nós começamos a desenrolar aí o prontuário, tá? Através de quê? A primeira coisa é a identificação do paciente. Nós identificamos o paciente pelo nome, pela idade, sexo, estado civil, procedência, ocupação profissional. Veja, pessoal,
essa ocupação profissional, ela é bastante importante para que a gente compreenda que o paciente consegue muito bem controlar a sua doença e daí ele faz as suas atividades, as suas obrigações profissionais muito bem. Então, ele concilia a doença e a sua vida pessoal e profissional, tá? O paciente, outro caso, né? O paciente, ele consegue controlar a doença, ele realiza suas atividades profissionais, só que ele apresenta constantes crises e, no meio dessas crises, ele precisa abandonar o seu serviço, tá? Ou, um terceiro caso, o paciente não controla a sua doença, a doença já tomou de conta da mente, do corpo, da motricidade desse paciente, e daí ele não mais consegue realizar nenhuma atividade profissional. Ele abandonou o emprego porque a doença não o permite realizar determinadas profissões, tá? Ou a profissão que ele exercia, ok? Então, veja que nós temos aí 3 casos que são importantes para que a gente compreenda como é que está o estado desse paciente. Se ele controla, mas tem sucessivas crises, ou se ele não controla a doença e daí realmente ele vivencia apenas a doença. Toda entrevista, pessoal, ela deve se começar com doenças pouco ansiogênicas, para que a gente possa acolher esse paciente, tá? E possa também já estar criando aí o rapport, tá? A confiança paciente-profissional. O que são questões pouco ansiogênicas? Muitas vezes, o paciente vem para nós e a gente já sabe o seu diagnóstico, certo? Por que a gente já sabe o seu diagnóstico? Porque o agente de saúde já foi quem o trouxe e veio já falando, né? É o diagnóstico, ou então familiar, que foi quem trouxe o paciente, já vem falando o seu diagnóstico, tá? Então, a gente não começa diretamente no diagnóstico. Começa a falar, né, que o CAPS, o serviço do CAPS, ele desenvolve, né, não só, eles trabalham não só com pessoas com transtorno mental, mas com sofrimento psíquico, que não seja diagnosticado com transtorno mental, pergunta quais são as queixas desse paciente, o que é que ele sente, o que o levou a estar no CAPS hoje, né? Alguns pacientes, eles vão responder que, na realidade, eles não queriam estar lá, mas a família o trouxe, a mãe o trouxe, o pai o trouxe, o agente de saúde o trouxe, né? Que seria aquelas fases lá da psicoterapia, que é a fase pré-contemplativa, né? A pessoa, ela não tem nada, certo? O outro é que está vendo o que ele tem e dizendo o que ele tem, tá? Daí vinha a fase contemplativa, onde ele se vê realmente como problema, ok? Então, a gente começa, né, envolvendo o paciente, acolhendo o paciente, depois das queixas, a gente vai realmente para o ponto que a gente já sabe que o paciente tem. Com relação à queixa principal e à duração, né, nós temos aí o famoso insight, que é justamente aquela fase pré-contemplativa e contemplativa. Onde a pré-contemplativa, o paciente não tem doença nenhuma, tá? As pessoas que estão inventando, e na contemplativa é quando ele tem um insight de sua situação, tá? Então, o insight é, ou quando o paciente ele não se reconhece como doente, ele não tem um insight, tá? E quando ele começa a ver que ele está precisando de uma ajuda, daí ele pede essa ajuda, é porque ele teve um insight sobre a sua condição, tá? Sobre o seu comportamento que está diferenciado. E a questão, né, também na questão principal, é necessário nós observarmos de quem foi a iniciativa, tá? Esse paciente, quem o trouxe foi o familiar, mas o paciente não quer estar lá,
tá? Quem o trouxe foi o familiar e o paciente pediu ajuda e ele quer estar lá porque ele quer melhorar, certo? Então, assim, nós temos que saber esses questionamentos, né, na entrevista, nós temos que fazer esses questionamentos na entrevista para que a gente possa saber até onde a gente pode ir com o paciente. Pessoal, quando nós temos um paciente que ele quer estar no CAPS, ele sabe a sua situação, então é um paciente que ele vai se voltar para o tratamento, ele vai fazer todo o tratamento, é um paciente que ele não vai nos dar trabalho, tá? Porém, quando nós temos um paciente que não quer estar no CAPS, tá? Que lá não é local para ele, certo? Então, assim, é um paciente que ele vai nos dar trabalho. Por quê? Porque ele não vai querer fazer uso da medicação, porque ele não vai querer realizar as oficinas, ele não irá participar das consultas, então ele estará sempre nos dando trabalho, tá? Nós temos pacientes lá no CAPS que eles estão lá, mas eles não se reconhecem como pessoas com transtorno mental, né? E às vezes, quando eles veem um conhecido, e o conhecido diz: Fulano, você está aqui no CAPS, está fazendo tratamento. Aí eles dizem: Não, eu estou aqui voluntário, estou aqui dando uma ajuda, né? Nós tínhamos uma paciente que antes das crises, né, antes do transtorno realmente ser só de crises, ela era doméstica. Ela exercia a função de doméstica. E daí, às vezes, quando ela encontrava um conhecido lá e dizia: Fulano, você está aqui? Ela dizia: Não, eu estou aqui só ajudando na limpeza, né? Mas ela não dizia que estava lá como paciente. Tá? Então, veja que tem que ser um processo de acolhimento, tem que ser um processo de conquista. O paciente ele tem que confiar no profissional para que ele realmente venha aderir ao tratamento sem nos dar nenhum trabalho. E daí nós temos a história da moléstia atual. Nessa história, né, da moléstia atual, que também pode ser a história da doença atual, vocês podem encontrar prontuários que vai ter HDA, história da doença atual, tá? Nela, nós vamos escutar as queixas do paciente, tá? O início é sempre pelas queixas. E depois, nós vamos para os fatores predisponentes ou fatores precipitantes, que nós até falamos isso na aula passada aí. Aliás, na aula passada não, na aula que a gente trabalhou os determinantes, né? Então, veja que os fatores predisponentes ou precipitantes, eles podem ser vários, tá? Então, o paciente, né, ele estava bem, só que aconteceu algo com ele e daí ele desenvolveu a crise. Depois ele voltou a ficar bem, aconteceu outra coisa e daí ele voltou a ter crises, tá certo? Então veja que pode ser uma única causa, tá? Ou pode ser fatores causais, multicausais, certo? Onde o paciente teve a morte do peixe, lembra que a gente falou lá na aula, né? O paciente vinha bem, mas com a morte do peixe, ele entrou em crise, tá? Daí, ele voltou a ficar bem, só que hoje ele presenciou uma violência dentro da sua própria casa e ele teve crise, certo? Então, nós podemos ter pacientes que têm crises multicausais, né? Várias causas aí de crises, e tem pacientes que têm uma causa apenas, tá? Como, por exemplo, sempre que eles... paciente, por exemplo, com autista, né? Paciente com autismo, sempre que ele escuta muito barulho, ele apresenta crises. Sempre que ele sai da rotina, ele apresenta crises.
Então, os fatores precipitantes ou predisponentes da maioria das crises de um autista é a questão do barulho e a questão de sair da rotina, tá? Então, nós temos que saber, na história da doença atual, que fatores precipitantes ou predisponentes mais incomodam o paciente, ok? E daí nós temos a evolução e a gravidade da doença, tá? Esta evolução, pessoal, e esta gravidade da doença vem na questão de como esse paciente vem desenvolvendo as crises, tá? O paciente passa a maior parte do tempo bem, o paciente passa a maior parte do tempo apresentando crises, tá? O paciente está evoluindo com um determinado esquema medicamentoso, certo? Então, vamos dar continuidade a esse esquema. O paciente não está bem com esse esquema medicamentoso, então vamos levar esse paciente novamente para o psiquiatra para que ele faça o uso de outra medicação, tá? Então, nós temos que seguir aí uma sequência de orientações com relação ao paciente. E daí, por último, para a história da doença atual, nós temos a sequência cronológica, que também pode ser chamada de cronologia dos fenômenos. O que é isso? É a história do paciente, desde quando ele nasceu, aliás, desde quando a mãe dele estava gestante dele, até os dias atuais, tá? Então, a gente vai fazer um resgate histórico desse paciente e vai, através desse resgate histórico, dessa cronologia dos fenômenos, dessa sequência cronológica, observar se o paciente já apresentou esses sintomas quando criança, ou quando adolescente, ou só apresentou agora, se os fatores precipitantes foram sempre os mesmos, ou vêm se diferenciando, tá? Então, lembram da história da menina, né, que quando criança, né, tinha uma planta de plástico na sala da casa dela, e daí, sempre que ela passava em frente a essa planta, ela tocava na planta, e para ela as mãos estavam contaminadas, ela iria lavar as mãos, tá? A mãe, ao perceber, o que foi que fez? Levou, né, no psiquiatra, levou no psicólogo, a criança fez um tratamento, melhorou, não mais apresentou nenhum sintoma de toque, né, de ansiedade. Só que hoje, hoje já uma mulher, né, ela viu o peixinho morrer e daí começou a ter crises de ansiedade, tá? Onde ela fica verificando as coisas, se as portas estão fechadas, se os armários estão fechados, se existe alguém dentro de casa, e daí essa ansiedade ela só aumenta, daí ela não mais consegue viver no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, ela já abandonou o ambiente profissional, tá? Então, veja que essa ordem cronológica para se chegar até a história da doença atual passou-se, né, de quando ela era criança que já apresentava transtornos de ansiedade, ok? Passou todo esse tempo bem, só que hoje ela já encontra-se novamente com os transtornos de ansiedade, com a sintomatologia de transtornos de ansiedade. Então, veja como é importante essa cronologia dos fenômenos, essa sequência cronológica, para que a gente possa entender que ela já apresentou esses sintomas e que, na realidade, ela estava em estado de manutenção e estabilidade. Tranquilo? Tá? Com relação à história da moléstia atual ou à história da doença atual.